No último vídeo conversamos um pouco sobre como funciona o hidrogênio e por quais razões ele é o futuro. Caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui nos cards, não esquece de assistir ele e pode assistir depois desse aqui, não tem problema nenhum, você vai entender igual. Mas voltando ao assunto, o maravilhoso futuro que o hidrogênio oferece pra gente só vai acontecer se houverem iniciativas que deem origem a fontes estáveis e limpas desse gás, preferencialmente o hidrogênio verde, proveniente da eletrólise da água. A gente já falou sobre isso. Ou seja, isso não vai acontecer somente pelas forças do mercado, que usualmente preferem as versões cinzas do hidrogênio, que são tanto mais baratas quanto são as que têm mais mercado. O mercado do hidrogênio ainda é bastante pequeno, a maior parte dele ainda é direcionado a fertilizantes. Mas temos aí a crise climática dando as caras no nosso dia a dia e, consequentemente, os governos começam a dar empurrões para mudar esse cenário. Atualmente, nós temos o Conselho do Hidrogênio, que é um consórcio internacional focado em dar vida a essa nova era verde do hidrogênio. Movido a parcerias público-privadas, PPPs, o Conselho deve mover 500 bilhões de dólares até o ano de 2030. O Conselho toca cerca de 350 projetos de larga escala para desenvolver produção e distribuição limpa de hidrogênio, promovendo assim a substituição de combustíveis fósseis. A União Europeia, em particular, tem fomentado bastante essa ideia. A sua estratégia para o hidrogênio descreve o seguinte: de 2030 em diante até 2050, tecnologias de hidrogênio renovável devem atingir maturidade e ser aplicadas em larga escala para atingir todos os setores difíceis de descarbonizar. E quais são os principais setores que podem começar essa transição, começar o fim da nossa dependência de combustíveis fósseis? Obviamente, transporte é um dos principais candidatos, mas não da forma que a gente pensa. 20 a 30 anos atrás já tinha uma expectativa de que talvez o petróleo pudesse ser trocado por hidrogênio, mas naquela época a aposta é que isso ia acontecer nos carros de passeio. Isso se daria pela combustão direta do hidrogênio, ou seja, queimando ele igual a gasolina dentro do motor, ou por meio de células a combustíveis, que são dispositivos que são muito parecidos com uma bateria. Para vocês entenderem, dentro da célula você pega um átomo de hidrogênio, junta com um átomo de oxigênio, e essa junção, além de gerar água, libera uma quantidade de energia elétrica. E essa energia move o automóvel igual a um carro elétrico, né? Gira um motor elétrico e não um motor a combustão. E ainda há quem aposte nos carros de passeio. A Toyota investe nessa tecnologia desde os anos 1990 e pretende aumentar a frota de carros movidos a célula de combustível para 200 mil em 2025. O governo chinês também entrou na brincadeira e quer ter 1 milhão desses veículos em circulação até 2030. Mas esses são praticamente os únicos projetos nesse segmento de automóveis de passeio. E isso porque as baterias de íon lítio usadas atualmente nos carros elétricos tomaram de assalto o mercado de automóveis de passeio. Hoje, eles se oferecem como a melhor solução para o transporte pessoal urbano. Mas o jogo muda quando a gente fala de transporte de carga e de viagens a longa distância. A empresa de logística alemã, a DHL, fez algumas continhas e descobriu que veículos de carga pesadas, movidos a bateria, só são a melhor opção quando a viagem é inferior a 200 km. Mais do que isso, começa a ficar inviável por causa da demora no tempo de recarga e a baixa autonomia dos veículos. Em contrapartida, reabastecer com hidrogênio toma só alguns minutos, o que faz toda a diferença na logística dos fretes com seus prazos apertadíssimos. Então, é uma boa aposta que grande parte dos caminhões acabem pulando a tecnologia das baterias de lítio, ou seja, saltem direto do diesel para o hidrogênio. Isso tornaria a logística de distribuição e reabastecimento muito mais simples, porque é bem fácil adaptar um posto de gasolina para lidar com hidrogênio. A gente já domina bem o transporte de gás, ele não precisa ser muito diferente da infraestrutura que hoje transporta o GNV. Essa ideia também se aplica ao transporte sobre trilhos. A empresa francesa Alstom, a maior fabricante de trens fora da China, já opera veículos férreos movidos a hidrogênio na Alemanha. É uma mudança radical se a gente comparar isso ao equivalente movido a diesel, porque não tem poluição, tem pouco ruído, a viagem é tão suave quanto a viagem num trem elétrico. A Alstom, inclusive, já aposta que muitos dos 5 mil trens a diesel que terão de ser aposentados até 2035 na Europa poderiam ser substituídos de forma economicamente razoável por equivalentes movidos a hidrogênio. E é claro, a gente também tem a aviação. Aviões elétricos por uma centena de passageiros está bastante fora de cogitação, porque baterias são muito pesadas, o que dificulta bastante o voo. Então o gás hidrogênio é uma excelente opção, principalmente porque a sua densidade de energia é 3 vezes maior por massa do que a de querosene de avião. Ou seja, levar 1 kg de hidrogênio no tanque equivale a carregar 3 kg de querosene. E talvez você pense, nossa, Lira, então puxa vida, temos a solução para os problemas da aviação. Mas calma lá, a gente tem problema. Querosene em temperatura ambiente é líquido, bem denso, fácil de armazenar. Hidrogênio é gás. Nas mesmas condições do querosene, 1 kg de gás hidrogênio ocupa uma área bem maior do que a sua massa equivalente em querosene líquido.
E no espaço limitado no avião, isso faz toda a diferença. Lenin, mas o gás hidrogênio já não é usado em viagens espaciais? Por que isso é tão diferente do avião? Não é só a gente fazer umas adaptações? Passando um avião aqui, peraí. Falando de avião, tá passando um avião aqui. Na indústria espacial, as vantagens energéticas do hidrogênio já são bastante conhecidas e, consequentemente, bastante utilizadas. O hidrogênio, o gás hidrogênio, é convertido em líquido quando ele é resfriado em temperaturas criogênicas, ou seja, menos 253 graus Celsius. Isso amplia a densidade, da coisa. Você passa a ter muito mais energia por centímetro cúbico. Mas a gente tem uma diferença. O gás hidrogênio não fica muito tempo nessas condições líquidas depois de abastecer o foguete, porque a gente queima tudo de uma vez, bem rápido, para tentar sair da atmosfera o mais rápido possível. Na aviação comercial, não funciona bem assim. Para manter o hidrogênio líquido refrigerado a menos 253 graus Celsius por horas e horas, você precisa de tanques pesados, tanques grandes. Eles são 4 vezes maiores que o de querosene. E isso tira espaço que iria para os passageiros. A gente estima que 1/4 dos assentos tenham de ser retirados. E com menos pagantes a bordo, os voos tendem a ser comercialmente inviáveis. Ou seja, a gente tem aqui uma lacuna tecnológica e a gente vai precisar dar um jeito de pressurizar de uma forma enorme o hidrogênio para adensar ele num tanque de avião em temperatura ambiente para que seja interessante para um avião utilizar ele, seja comercialmente viável. O setor aeroespacial no momento está bastante dividido. A europeia Airbus está mergulhado de cabeça no hidrogênio e diz já ter planos para passar a mover os aviões com gás hidrogênio em 2035. Agora, a estadunidense Boeing segue bastante conservadora, acho que isso é balela e que a gente vai ter que continuar usando querosene. Mas, seja como for, o hidrogênio verde tem um potencial colossal. E a gente espera que essa expansão, a expansão da indústria do hidrogênio, vá cortar até 10% das emissões de gases de efeito estufa até 2050 e geraria também, de consequência, novos mercados de centenas de bilhões de dólares. E aqui fica essa pergunta, Puxa vida, o gás hidrogênio tem potencial de acabar só com 10%? Eu sei. Parecia que o gás hidrogênio era a solução de todos os problemas. Mas infelizmente a gente tem muitos outros problemas e que podem não parecer, são bem mais críticos. Como, por exemplo, a produção de cimento. Mas isso é tão complexo que merece um vídeo próprio e a gente vai ter em outro momento. E por essa razão, não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho, senão você nunca vai saber quando esse vídeo do cimento sair, você nunca vai saber dos nossos outros problemas e como solucionar todos eles. Então, 10% é a medida exata que a gente pode esperar do hidrogênio. É significativo, é transformador, mas está bem longe de ser o paraíso que a gente esperava. Também é importante lembrar que nessa conta não está a expansão do gás hidrogênio por segmentos bastante insuspeitos, como, por exemplo, o aquecimento doméstico em países frios. A gente sabe que sistemas de aquecimento puramente elétricos são mais satisfatórios, mas adaptar caldeiras que já existem e que são movidas atualmente a gás natural para lidarem com hidrogênio em vez do gás natural pode ser simples, prático e mais rápido do que instalar um novo sistema elétrico de aquecimento. E é aqui que fica uma das maiores vantagens do hidrogênio nessa transição para uma civilização neutra em carbono. Ele permite o reaproveitamento de infraestruturas que já existem, preservando a aparência de uma série de estruturas econômicas que a gente já conhece. Mas, como já dizia tio Ben para o Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O hidrogênio, ainda que seja esse milagre todo, continua sendo o mesmo gás altamente inflamável que causou a tragédia de Hindenburg em 1937. A gente vai ter que aprender a lidar com ele e, em alguns casos, reconhecer que talvez o risco não compense o ganho. Mas isso é o que a gente tem para hoje, pelo menos até que a gente consiga produzir energia abundante e limpa por meio de fusão nuclear, que é emular aqui na Terra de forma eficiente e segura o uso que as estrelas dão para o hidrogênio. A fusão nuclear, na verdade, é a melhor forma de aproveitar o hidrogênio. Mas isso é tão maravilhoso e tão incrível e tão complexo que merece um vídeo próprio só sobre esse assunto. Olha só, você ficou até o final desse vídeo. É sinal de que você gostou muito desse conteúdo. E se você gostou muito, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho. Tem muita coisa legal nova saindo aqui. Então, fica ligado que provavelmente o próximo vídeo talvez seja muito mais interessante para você do que foi esse aqui. Se você já é inscrito, já ativou o sininho, não esquece de deixar um like, de deixar um comentário. Isso incentiva o algoritmo a divulgar o nosso vídeo e fazer mais pessoas conhecerem coisas incríveis como o que está sendo produzido aqui nesse canal. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. É sempre muito gostoso ter você aqui. Eu espero encarecidamente você no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Até o próximo. Tchau, tchau.